Salve, salve, turma! Passando aqui porque hoje é uma data super especial, a data em que a Aceleração de Vendas completa seus 16 anos. Pois é, turma, 16 anos dessa jornada em que eu vivi meu propósito ao longo desse tempo todo e que a empresa própria viveu seu propósito, né? Acho que quando a gente funda uma empresa, o objetivo é, cara, onde é que você botaria toda a sua energia da melhor forma, com o maior entusiasmo possível, e a empresa tem essa cara. É óbvio que ela não nasceu exatamente como ela é hoje, talvez a gente esteja no nosso melhor momento desses 16 anos, e eu quero compartilhar com você alguns aprendizados de tantos que eu tive com a turma do RH, com as empresas com quem eu pude trabalhar, especialmente com os vendedores, outros empresários, enfim, nesse desafio que é vender. Basicamente, esse é o propósito que eu vivo até hoje, fazer com que pessoas e empresas vendam mais e melhor comprovadamente. E nessa busca pelo propósito, nessa vivência do propósito, ela nasce de uma inquietação, em que eu sempre ouvi a frase: o produto é bom e é só vender, quase que menosprezando os times comerciais, as áreas de vendas e assim por diante. E aí surge então o propósito da aceleração de vendas, que é fazer com que as pessoas e empresas vendam mais e melhor comprovadamente. O meu objetivo nesse vídeo aqui é muito simples, é compartilhar aqui 5 grandes ensinamentos fundamentais que eu acredito que seja a base do sucesso de qualquer pessoa, de qualquer profissão e especialmente de qualquer empresa, que é o meu objetivo aqui nesse vídeo. Então eu vou compartilhar aqui o meu conhecimento que mais de 40 mil vendedores treinados pôde me proporcionar, assim como eu ensino, eu também aprendo. Eu costumo dizer que o fato de eu estar atrás do microfone, proferindo aquelas palavras de ensinamento, não diminui em nada a quantidade e a qualidade daquelas palavras também para mim. Então, se eu sou um speaker, um palestrante, um falador, eu também sou um aprendedor das minhas próprias palavras. E parece engraçado, mas isso acontece de fato. Quanto mais eu treino num determinado tema, mais eu volto para dentro de mim para olhar para esse tema e ver se ele está coerente comigo mesmo. Porque nada é pior para um cérebro que viver de forma inconsciente. Quem sofre com isso às vezes é minha esposa, porque quando a gente vai com muita profundidade no tema, a gente volta para casa e fala assim: pô, mas será que eu estou sendo coerente nesse nível? E essa é a beleza de quem explica, aprende, e quem aprende também ensina. Isso talvez seja uma das coisas mais maravilhosas aqui do trabalho que eu tenho desenvolvido até hoje. O primeiro aprendizado é que tudo é impermanente. Nós costumamos defender o futuro e quando a gente vê aqueles e-books assim, tendências de RH para 2026, tendências da inovação, da inteligência artificial, porque o nosso cérebro é acostumado à previsibilidade. Mas toda previsibilidade tem no fundo um ensinamento budista, que é o princípio da impermanência. E talvez esse tenha sido um dos aprendizados, muitas vezes doloridos, outros até não, dessa jornada toda de 16 anos. Em que quando você acha que está tudo certo e você mirou o alvo e fala: meu, agora vai dar certo, ups, alguma coisa acontece e aí aquele que ia dar certo na sua cabeça, do seu jeito, não dá. Mas porque tem algo maior para você. É que muitas vezes a gente acaba se apequenando e entendendo que dentro da nossa cabeça tem tudo o que é melhor para nós. Então o princípio da impermanência, que é um princípio budista, é a primeira coisa que eu consigo viver nesses 16 anos. Tudo que eu planejei não necessariamente aconteceu dessa forma. Algumas coisas até tiveram grandes rupturas e eu acredito que todos aqueles que se propõem a viver o propósito percebem, encontram essas rupturas, né? Seria mais ou menos como se você estivesse treinando por uma maratona ou por uma outra prova e de repente você tem uma contusão. E você diz: pô, mas estava tudo certinho, meu plano estava certo, minha alimentação, meu treino, só que em algum momento alguma coisa aconteceu. E esse é o princípio da impermanência, ou seja, não podemos controlar tudo, mas a grande beleza é que podemos controlar como reagimos a tudo que acontece conosco. Então, se a impermanência é um imperativo, a reação sobre as impermanências que aparecem no nosso caminho também é outro imperativo. Tudo depende de como nós reagimos às coisas que acontecem conosco. O segundo grande aprendizado, turma, que eu queria dividir aqui com vocês, e eu vejo que os profissionais de mais alta performance, sejam eles o pessoal da turma do RH, os gerentes de RH, diretores, treinamento e desenvolvimento, DHO, ou mesmo os vendedores, enfim, profissionais que performam, profissionais que entregam resultados, são pessoas, primeiro, que estão comprometidas com seus resultados, mas mais do que isso, são pessoas que têm autorresponsabilidade. E eu costumo dizer e colocar mais uma continuação da autorresponsabilidade, que é autorresponsabilidade radical, turma. Você é o único responsável pelo seu destino. Tem uma frase que eu trago sempre que é: seja protagonista do seu progresso para não terceirizar o seu eventual insucesso.
O lugar de vítima, turma, não cabe para aqueles que querem vencer. O lugar de vítima é simplesmente uma forma de eu me sentir apequenado e colocar nas mãos do outro algo que só cabe a mim mesmo. Então, tá aqui este outro aprendizado que eu trago para vocês, porque nessa jornada de 16 anos, vocês devem imaginar que muitas coisas aconteceram. Por exemplo, olha que interessante, né? Certa vez uma correspondência muito importante chegou no meu condomínio empresarial, onde fica o escritório da aceleração de vendas, e quando chegou essa carta, as pessoas lá de baixo não entregaram essa carta para a empresa. E acabou que a gente teve uma penalidade em dinheiro que teve que pagar em virtude dessa carta não ter chegado para a gente. E a gente poderia ter ficado reclamando no sentido de dizer que, não, mas deveria ter sido feito isso, aquilo. Cara, mata no peito, a responsabilidade é minha, isso aconteceu, eu vou resolver isso e vou tratar com o condomínio da forma que tem que ser feita. Mas a autorresponsabilidade radical, na minha leitura, é o que diferencia os grandes profissionais daqueles profissionais medianos, os profissionais que protagonizam a sua própria história e aqueles outros que preferem viver como atores secundários da sua própria história. Esse é o segundo grande ensinamento que eu trago aqui desses 16 anos e compartilho agora com vocês o terceiro ensinamento. O terceiro grande aprendizado fundamental, eu diria aqui que um imperativo é a constância. Por 16 anos eu faço o que eu faço, por 16 anos eu me proponho a vencer os desafios para chegar no objetivo. E a constância é aquilo que você faz frequentemente, embora tenham grandes derrotas no caminho, assim como também tem grandes glórias. Mas nem as grandes derrotas o traduzem e nem as grandes glórias também formam a sua identidade. É essa frequência entre as grandes derrotas e as grandes glórias é que faz com que nós sejamos firmes e fortes, né? Então eu trago aqui duas palavras: constância, continuar fazendo com frequência; consistência, fazer com coerência. Então, se de um lado eu continuo fazendo, do outro eu vou vivendo a minha consistência de ser coerente comigo mesmo. E essas são duas palavrinhas que permeiam toda essa jornada de 16 anos e da qual, claro, eu me orgulho, porque num país em que as empresas vivem talvez cerca de 2 anos, ou que muitos não têm a coragem de empreender, eu me orgulho muito de ter chegado aqui aos 16 anos e espero que tenham ainda mais muitos 16 anos para seguir, para continuar. Outro aprendizado muito importante foi a presença. A qualidade de qualquer intervenção depende do estado interno do interventor. Se você estiver bagunçado, é claro que você vai ficar bagunçado. Imaginem só uma seguinte cena: você tem que dar uma aula para uma turma de 100 pessoas, 100% das pessoas de câmera fechada. Como é que você reagiria? Bom, essa é a nossa realidade, porque isso acontece com alguma frequência. Não é porque a aula é chata não, porque vários treinadores passam por essa dor. Se você é treinador ou é do time de RH, certamente já presenciou essa situação. Mas quando você está diante desse desafio, como é que funciona a sua mente? E como é que eu reeduquei minha mente para poder então ter uma performance melhor? Quando eu estou preparando uma palestra, que eu sei que o time é um time de baixo engajamento, eu preparo com a maior energia possível e aquele tempo que eu estou escolhendo cada slide, cada frase, cada conteúdo já vale por si só. Ele é suficiente por ele mesmo, mesmo que não tenha nenhuma câmera aberta. Qual o resultado de tudo isso, turma? Quando eu chego para dar palestra, eu entrego e vou dizer, cara, vai ser a melhor palestra da minha vida. E olha que curioso, esse é um mantra que eu vi essa semana, que a Ivete Sangalo diz assim: esse vai ser o melhor show da minha vida. Porque o melhor show, a melhor palestra é sempre a próxima, é sempre a que você está entregando, porque ela acumula todo o conhecimento de passado, presente e tudo que você tem para entregar numa nova visão em que você abasteceu o seu repertório e assim por diante. Bem, mas enfim, o fato de você entregar a melhor palestra da sua vida, independente da reação do outro, faz com que isso crie uma coerência dentro de você e é natural que isso ressoe naquela plateia. E o que nós temos visto, ou o que eu tenho visto, é que quanto mais eu faço isso, preparando a aula com muita coerência, com muita intenção e dando a palestra independente das câmeras estarem abertas, mais câmeras se abrem. Então, basicamente, é aquela história da imagem contra imagem. Quando eu coloco a imagem e a energia de que tudo vai dar certo, as coisas do outro lado assim também acontecem. O ensinamento número 5 é um ensinamento simples, básico, até o nome de um livro, que é o ego é seu inimigo. Nesses 16 anos, turma, o quanto eu pude ter perdido para o meu ego, o quanto eu pude viver essa frase. Isso poderia estar soando como algo menor, poderia estar soando, por exemplo, como uma fragilidade. Mas é ao contrário, turma. Quanto mais a gente conhece as portas que nos levam à nossa fragilidade, mais forte a gente é. E dizer isso aqui num vídeo público não quer dizer que é mais simples ou que eventualmente é algo que possa ser pejorativo. Pelo contrário, dominar o próprio ego é algo tão relevante quanto saber onde se quer chegar.
E tem uma frase do Jung que vai dizer assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Então o ego, com esse excesso de proteção, ele nos traz para uma camada de muito defesa, de muita defesa. E nessa camada de muita defesa você fica quase que apático e achando que tudo tem alguma coisa para te atacar e você deixa de se entregar. Porque o nosso cérebro começa a contar historinhas. Essas histórias vão corroendo no nosso cérebro. Então é muito importante que você consiga domar ou dominar o seu cérebro, os seus pensamentos, especialmente as emoções que surgem a partir dos seus pensamentos. Porque não é difícil a gente delirar. Ah, fulano falou tal coisa, mas ele queria dizer tal coisa. Não, mas o que ele disse queria dizer tal coisa. Pô, isso pode dizer tal coisa, pode dizer tal coisa. E aí eu começo a delirar. E a partir desse delírio eu começo a ter emoções. Então, dominar o ego é fazer com que eu consiga ter a real percepção de que tudo pode ser ao contrário do que eu penso. Ou, para dizer e voltar na primeira dica ou aprendizado que eu tive aqui, na impermanência. Se tudo é impermanente, turma, como é que eu consigo controlar? Porque o Buda traz que o princípio de todo sofrimento é o apego. E olha que legal, apego, ao final do apego, ego, quando eu me pego querendo controlar as coisas, querendo que elas sejam do meu jeito, etc e tal, e elas acontecem de um jeito diferente, surge o quê? O sofrimento. Então a dor é inevitável. Às vezes eu estou desejando um caminho e alguma coisa acontece e eu sinto dor. Mas o sofrimento de ficar apegado a essa dor é opcional. Isso eu posso escolher. E é claro, turma, que as dores emocionais são como as físicas, elas levam tempo para ser curadas. Esse foi um outro aprendizado que poderia até ser o sexto aqui, mas eu vou encaixar aqui no quinto, porque isso é muito verdadeiro. As dores emocionais são como as físicas, elas levam tempo para ser curadas. O que acontece é que nós podemos alongar esse tempo ou reduzir esse tempo. Eu posso passar 5 anos falando, nossa, mas tal situação aconteceu, tal. Ou eu posso passar 5 dias ou 5 semanas. Aprenda, inclusive, a autoconsciência, né, que é um ponto importante para que a gente possa conseguir desenhar o nosso próprio destino, passa por eu perceber quanto tempo eu preciso para desapegar de determinada situação, para vencer aquele sofrimento, ou, vou dizer aqui, viver aquele tempo de luto. Bem, esses são 5 grandes imperativos que eu aprendi, eu tentei buscar as coisas mais essenciais que me trouxeram até aqui, porque são 16 anos de história, são 16 anos vivendo meu propósito, e se tem uma coisa que eu me orgulho muito é de poder ter uma empresa que entrega algo que eu de fato acredito, algo que de fato eu vivo, que é vender, é uma coisa que eu adoro fazer, que eu gosto muito de fazer, a coisa que me traz uma sensação, sabe aquela sensação no final do mês, nossa, vai bater a meta, não vai bater a meta? Eu gosto disso, isso me motiva. A outra coisa é conviver com times de RH, pessoas extremamente entusiastas do que fazem, idealistas, que me ressoa muito em mim quando você olha para um time de RH, um time de treinamento e desenvolvimento, um time de DH, eles estão de fato preocupados como vencer as barreiras para fazer com que aquelas pessoas que serão treinadas performem, com que aquelas pessoas gerem resultados. Isso é uma coisa que ressoa muito em mim. E por fim, e talvez mais importante, é como é que eu contribuo para o meu país, para a minha nação, e na minha leitura é fazendo com que pessoas e empresas vendam mais e melhor comprovadamente. Essa é a forma com que eu encontrei de entregar o meu melhor para o mundo. Queria finalizar esse vídeo aqui dizendo que neste livro que está aqui em cima, o produto é bom, é só vender. Eu resumo os ensinamentos desses 16 anos de aprendizado, de treinamento, de desenvolvimento de times comerciais e agradecer essencialmente o time que ajudou a trazer até aqui. Tantas pessoas já vieram, passaram pela empresa, saíram da empresa, outros clientes passaram pela empresa, outros clientes estão na empresa até hoje, cerca de 8, 10 anos com o mesmo cliente. Eu queria agradecer especialmente a todos vocês, equipe Aceleração de Vendas, clientes da Aceleração de Vendas e treinandos, plateia, que sem eles nada disso poderia existir. O meu muito obrigado, se você chegou até o final desse vídeo, é porque de alguma forma você se conecta com esse propósito. E eu espero poder cada vez mais estar próximo de pessoas como você que está assistindo esse vídeo, para que a gente possa entregar o nosso propósito para o mundo, de fazer pessoas e empresas venderem mais e melhor, comprovadamente. É isso. Um feliz aniversário para a Aceleração de Vendas, um grande agradecimento a você que acompanhou esse vídeo até agora. Valeu! Vendas, vendas, vendas! Uou!